Ei, meu nome é Luana, eu sou estudante do terceiro ano do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa e eu vou iniciar o vídeo explicando melhor sobre o que nos motivou a produzir o sistema de monitoramento da trajetória de foguetes de PET. Bem, as Olimpíadas Científicas elas vêm sendo cada vez mais difundidas e atraindo o interesse de estudantes, instituições de ensino, professores, já que elas apresentam uma forma de aplicação do conhecimento que é produzido em sala de aula e facilita a obtenção de conhecimento por parte dos alunos e é uma ferramenta de extensão também. Bem, nesse sentido, a gente tem uma Olimpíada que é a MOPFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes, que ela é desenvolvida pela Sociedade Astronômica Brasileira e pela Agência Espacial Brasileira, e ela apresenta uma faceta prática, no que se diz respeito a agregar os conhecimentos de física e química. O conhecimento de física ele vai entrar na compreensão da trajetória parabólica dos foguetes e o conhecimento de química vai entrar na compreensão da reação entre o vinagre, por meio do ácido acético, e do bicarbonato de sódio. Esses dois reagentes vão produzir gás carbônico, que vai ser o responsável pela propulsão do foguete. A partir disso, a gente buscou, ao longo do projeto, buscar métodos que elucidem uma forma melhor de proporção de reagentes, bem como um estudo mais profundo do movimento do foguete por meio de uma telemetria, utilizando softwares que vão ser descritos mais adiante. Olá, sou Eduardo, estou no segundo ano, também no ensino médio, e agora irei apresentar como foi a pesquisa para o monitoramento da trajetória do foguete. Para coletar os dados necessários, utilizamos dois sistemas de embarcados diferentes, na busca de analisar qual o mais eficiente, o Arduino ou o M5 Stick C. O Arduino é uma plataforma de prototipagem simples e acessível que possui um microcontrolador com suporte de entradas e saídas. Assim, é possível utilizar sensores externos para realizar as tarefas necessárias para a coleta. O M5 Stick C é semelhante ao Arduino, sendo diferenciado pelo fato de já possuir os sensores acoplados e um controlador mais potente inspirado em ESP32, além de pequenas dimensões, facilitando o posicionamento do foguete. Na primeira imagem, é possível ver os componentes presentes no M5 Stick, enquanto na segunda, o esquema do circuito para o Arduino, e na terceira, o circuito já montado. Para cada sistema, foi criado um algoritmo que coleta em cada instante os dados de aceleração e velocidade angular do foguete, nos eixos x, y e z, os armazenando em um cartão SD para o Arduino e na memória flash para o M5. Logo, após a coleta, os dados são transferidos manualmente para o computador, onde, com a ajuda de um programa criado por nós, eles são processados, gerando gráficos da rotação do foguete e do seu deslocamento. Uma das dificuldades ao fazer testes com lançamento de foguetes de PET é a falta de um método para medir as distâncias horizontais. A forma mais usada é utilizar uma trena para medição. Porém, nem sempre temos uma trena no local de teste, além de ser preciso mais de uma pessoa para realizar a medida, fazendo com que este seja um método muito impreciso e custoso. Dessa forma, buscamos desenvolver um aplicativo para o celular, que utilize o sistema GPS para a medição da distância. O aplicativo foi construído usando a linguagem de programação Java, junto à API do Google Maps, que fornece com precisão as coordenadas do local que o celular se encontra. O usuário pode criar vários arquivos, e em cada arquivo é possível abrir uma página, como na primeira imagem, onde ele poderá marcar as coordenadas do ponto da base de lançamento e do ponto onde o foguete pousou. Logo após marcar ambos pontos, é exibida uma distância horizontal, além de liberar um botão para abrir uma página, onde é mostrado os dois pontos no mapa atualizado, que pode ser visto na segunda imagem. Bem, como já havia sido descrito no início do vídeo, para que se apresentasse resultados mais efetivos, foi necessário que os conhecimentos de química e física se convergissem. Dessa forma, os conhecimentos de química foram essenciais para a obtenção de proporções mais adequadas entre os reagentes do ácido acético e o bicarbonato, produzindo assim mais gás carbônico e, consequentemente, propulsionando o foguete por uma distância maior. Dessa forma, analisou-se 3 tipos de proporções. A primeira, teórica, obtida por meio da estequiometria,
a segunda obtida experimentalmente pela neutralização da reação, controlada por meio de um pH-metro, de modo que quanto mais próximo essa reação chegasse do número 7, que indicaria ali a solução neutra, seria ali a proporção ideal dos reagentes. Bem, e a última proporção analisada foi uma proporção que era usada pelos alunos do nosso colégio comumente na última Olimpíada da qual o colégio havia participado. Bem, essas três proporções foram submetidas a uma análise de pressão por meio de um manômetro, que foi construído por meio de uma coluna de água, e a análise de pressão foi feita por meio da relação entre milímetros de água e milímetros de mercúrio, de forma que foi possível, então, identificar uma pressão aproximada gerada ali e ver qual intervalo de proporção estaria o mais adequado para essa reação. Ao fazer muitos testes, descobrimos uma limitação no armazenamento do M5 Stick C. Como visto no primeiro gráfico, ao alcançar uma certa quantidade de coleta, o tempo gasto até a próxima coleta começa a aumentar. Dessa forma, a utilização do M5 se torna inviável ao alcançar determinado tempo de coleta, visto que o aumento no intervalo de tempo prejudica no processamento posterior. O processamento dos dados é uma tarefa fadada a erros, pois os dados recebidos do sistema são imprecisos, de forma que, para qualquer cálculo feito, o acúmulo de erros causa um grande deslizamento no resultado. Devido a esse problema, criar qualquer gráfico de rotação ou deslocamento se tornou impossível, e para contornar, utilizamos filtros que reduzem o deslizamento, como apresentado na segunda imagem. O aplicativo criado foi útil na medição das distâncias alcançadas pelo foguete. Sua precisão é bastante significativa. Vendo essa tabela, é possível analisar que os valores obtidos pelos aplicativos estão bem próximos dos valores obtidos utilizando uma trena. Dessa forma, a precisão do aplicativo é no mínimo tão boa quanto a medição manual, e por ser mais versátil, utilizar o aplicativo é mais vantajoso. Bem, no que se diz respeito à parte química do projeto, os resultados obtidos foram para a primeira proporção, a estequiométrica, uma razão de 0,167 gramas de bicarbonato para 3 ml de vinagre, o que gerou uma pressão de cerca de 30,37 milímetros de mercúrio. A segunda proporção, obtida por meio da neutralização da reação analisada por meio do pH-metro, foi de cerca de 0,3 gramas de bicarbonato para 3 ml de vinagre, o que originou uma pressão de cerca de 43,03 milímetros de mercúrio. A última proporção, obtida pelos alunos do Colune participantes de outras edições da MobFog, foi de cerca de 0,4 gramas de bicarbonato para 3 ml de vinagre, o que gerou uma pressão de cerca de 44,32 milímetros de mercúrio. Bem, por meio desses resultados, concluiu-se que a proporção mais efetiva seria a segunda proporção, originada por meio da neutralização da reação analisada em um pH-metro, visto que, por mais que a pressão gerada pela proporção dos estudantes fosse maior, aumentava-se muito a massa, o que iria, de certa forma, diminuir o rendimento do foguete. Por meio desses dados, conseguiu-se fazer uma regressão logarítmica, obtendo o gráfico demonstrado ao lado, e por meio desse gráfico percebeu-se que a partir de 360 miligramas obteve-se a melhor proporção. Então, de certa forma, pode-se afirmar uma proporção mais adequada, que seria de cerca de 3 para 25 entre bicarbonato e vinagre. O estudo em questão permitiu concluir no viés químico que a proporção ideal, ou seja, proposta pela teoria, não cabe ao uso experimental da MobFog. Nesse sentido, a proporção obtida de 3 para 25 seria próxima da proporção que obteria o melhor rendimento. No viés físico, a utilização do acelerômetro e do giroscópio se apresentaram pouco precisas, de forma que seria necessária a implementação de filtros como Kalman, HRS e High-Pass, juntos com o uso do magnetômetro, barômetro e GPS. Além disso, a utilização do aplicativo se apresentou como uma metodologia muito versátil e prática na medição de distâncias.